Olá, meu nome é Laura, sou mãe de dois, mãe atípica e mãe imigrante. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês a minha experiência como mãe de uma criança autista, nível de suporte 1, tá bom? Então vamos nessa. Bom, o meu filho mais velho, de 5 anos, foi diagnosticado com autismo aos 2 anos. Isso é uma história que eu já contei em um vídeo, né, sobre quando e como eu e meu marido descobrimos que nosso filho era autista. Então volta lá no vídeo e dá uma olhadinha. Eu não vou entrar em detalhes sobre essa história, porque ela já foi contada lá. Mas recapitulando algumas coisinhas, o meu filho, aos 2 anos, ele ainda não falava e ele tinha uns outros comportamentos que levantaram algumas suspeitas pra gente com relação ao desenvolvimento dele. E a pediatra dele também faz uma avaliação em cada uma das consultas que ele tem e também foi percebendo que havia um atraso em algumas áreas de desenvolvimento dele. Então eu e meu marido fomos imediatamente buscar esse diagnóstico e buscar as ferramentas necessárias para ajudar no desenvolvimento do nosso filho. Bom, levamos ele num pediatra especializado, né, e numa neuropediatra que avaliam e fazem realmente o diagnóstico de autismo, e ele recebeu o diagnóstico aos 2 anos de idade. Porém, aqui nos Estados Unidos, quando a criança é avaliada e diagnosticada ainda muito novinha, ali pelos 2 a 4 anos, eles não classificam, né, como uma criança com necessidade de apoio nível 1, 2 ou 3, né? Porque a criança ainda está naquele período bem inicial de formação, muitas conexões cerebrais ainda se formando, com muito espaço, potencial e possibilidade ainda de bastante desenvolvimento. Então, por isso, inclusive, que eles recomendam, né, que o início das intervenções e da utilização de ferramentas e terapias seja aplicado o quanto antes possível, né? Quanto mais jovem a criança, melhores são os resultados para o desenvolvimento. Eu sou uma pessoa que, depois que eu descobri que o meu filho é autista, comecei a conhecer, né, e a descobrir outras mães no meu círculo e fora dele, pessoas que eu comecei a seguir e comecei a me comunicar e comecei a procurar informação, e que são também ou pessoas autistas ou pais de crianças autistas. E eu nunca escondi de ninguém, né, nem eu nem meu marido. A partir do momento que a gente recebeu o diagnóstico, nós abrimos para todo mundo, sabe, no nosso meio. Todo mundo que veio a conhecer o Lucas depois, a gente já fala logo de cara, vamos botar ele para fazer alguma atividade, a gente explica que ele é autista, que ele pode apresentar algumas limitações e tal. Mas nunca escondemos o fato dele ser autista. Eu, na minha função de mãe de uma criança com autismo, né, eu comecei a compartilhar com as pessoas realmente a minha história, né, da descoberta e dos sinais e do diagnóstico. E algumas pessoas que têm filhos ou que são parentes de pessoas que têm filhos que estão suspeitando, muitas delas se sentiram confortáveis para vir falar comigo, sabe? E eu sempre me senti na obrigação, assim, de realmente dividir e dar uma orientação.
Mas eu percebo, isso é o máximo que eu posso fazer, né? É dar uma direção, uma orientação, um norte para aquela pessoa. Porque eu notei que algumas vezes, assim, na grande maioria das vezes, a pessoa está meio angustiada porque ou ela mesma ou o parente ao qual ela está se referindo, né, que tem um filho com suspeita de autismo, estão em estado de negação, estão com medo de procurar um médico especializado, estão com medo de receber o diagnóstico ou estão realmente em negação, assim, isso não é nada, ele ainda vai se desenvolver, ou é coisa da personalidade dele, sabe, ou dela. Então, assim, eu percebo que as pessoas ficam muito em negação. E eu jamais converso com essas pessoas com um olhar e um apontamento de culpabilidade, sabe? De culpar a pessoa, de fazer ela se sentir culpada, porque eu sei que por trás de toda essa negação deve ter vergonha, deve ter culpa realmente, já a pessoa se culpando, né? Pô, o que eu fiz de errado? Entendeu? Então, assim, por mais que confesso que dentro do meu coração de mãe e de humana e de uma pessoa que ama crianças, sabe? E que entende o quanto as crianças são importantes para esse mundo. Me dá uma dor no coração, entendeu? Eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não existe nenhum julgamento dentro de mim, sabe? Eu fico pensando, cara, dentro da minha cabeça, entendeu? Eu não externalizo isso jamais, tá? Porque a pessoa não precisa de mais esse peso. Quem sou eu para julgá-las? E, de certa forma, eu entendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu fico, cara, não atrasa isso, sabe? Vai logo, entendeu? E muitas das vezes são pessoas que têm condições, sabe? Que têm acesso, que podem ter todas as ferramentas ali disponíveis para elas, sabe? Elas só estão se negando a buscar. Então, assim, é complicado, sabe? É complicado estar nessa posição de uma pessoa que está advogando pela causa e, ao mesmo tempo, está se oferecendo como um ponto ali de auxílio e de referência e de exemplo, às vezes. Mas às vezes você ouve certas histórias que você fica, caraca, faz alguma coisa por essa criança, pelo amor de Deus. Mas enfim, eu faço o que eu posso, sabe? Que é dividir, compartilhar e orientar. E eu não posso me botar no lugar dessa mãe, desse pai e fazer o trabalho por eles, entendeu? Mas, enfim, com o nosso filho, a partir do momento que descobrimos, nunca negamos, nunca tivemos vergonha, nunca escondemos de ninguém, muito pelo contrário. E foi a melhor coisa que a gente fez pra gente e pra ele, sabe? Tirou um peso de cima da gente e evitou um peso de ser jogado em cima dele, sabe? E ele tem se desenvolvido maravilhosamente bem, com todas as ferramentas que a gente tem disponibilizado, né, pra ele. Então, assim, apesar de ele não ter sido classificado, né, em nenhum nível de necessidade de apoio, com as minhas pesquisas, com as minhas leituras, com os vídeos que eu vejo de especialistas, eu acredito que o Lucas começou ali num nível de suporte nível 2, porque ele tinha um atraso de fala, ele tinha os movimentos repetitivos, ele tinha ecolalia,
entre outras coisas, mas em muitos outros aspectos que geralmente são bem estereotipados do autismo, ele não apresentava. Então, pelas coisas que eu li, né, estudei, eu acredito que ele começou no nível de suporte 2. E hoje em dia, ele está em nível de suporte 1. Depois de tudo que foi feito, de todas as terapias pelo qual ele passou, e tem passado, ele ainda faz fono, e nós ainda continuamos. Ele fez durante quase 2 anos a terapia ABA, terapia ocupacional, e eu e o pai, a gente continua utilizando muitas das técnicas, né, que foram ensinadas pra gente, porque os pais também passam por um treinamento junto com a criança. Então a gente continua no dia a dia aplicando, né, algumas dessas técnicas, e o Lucas é um menino assim que se desenvolveu super bem, tem se desenvolvido super bem, já está falando, se comunicando verbalmente, socializando, se desenvolveu em todas as áreas, né, da vida dele, muito bem. É um menino extremamente inteligente. Então, assim, sempre será autista, é parte de quem ele é. Não é a nossa intenção jamais fazer com que ele deixe de ser autista. Isso é impossível e a gente também não quer. Isso é uma característica dele, isso é quem ele é. Ele é uma pessoa incrível por ser autista, sendo autista, independente de ser autista. E não queria que ele fosse diferente, sabe? Porém, assim, um dos motivos que eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, pode ser um pouco polêmico. Como eu comecei a seguir muitas pessoas, estudar muitas pessoas, compartilhar com muitas pessoas que vivem essa realidade de pais e mães de crianças autistas, e de pessoas autistas também. Eu não posso falar como autista porque eu não sou autista. Então tudo que eu falo, tudo que eu compartilho é na visão de mãe de autista, não de autista, tá? Longe de mim querer falar por um autista. Não tenho isso aqui, tá? Isso não vai partir de mim. Então sigo muitas pessoas autistas também, porém eu vejo muitas vezes principalmente de mães e às vezes de pais de autistas também, meio que, não sei se a palavra certa seria uma competição, sabe? Mas uma coisa assim de quem sofre mais, de quem tem mais desafios, de quem precisa de mais ajuda, e eu acho que isso não ajuda ninguém. Eu acho que isso não ajuda criança nenhuma. Eu acho que isso não contribui para a conversa. E eu vou dar a minha opinião aqui muito sincera, sabe? Eu acho que mães de autistas nível 1 que ficam por aí dizendo que os seus desafios são os mesmos e tão mais pesados do que uma mãe de autista nível 3, eu vou discordar completamente, tá? Porque eu conheço mães de autista nível 3, eu compartilho minha vida, elas compartilham a vida delas comigo, sigo elas por redes sociais, aqui mesmo pelo YouTube, pelo Instagram, sabe? Sigo a vida, vejo a jornada, vejo os desafios dela, e eu, por mais que todos tenham suas dificuldades, tá? Não é fácil para ninguém, mas eu não posso comparar os meus desafios como mãe de uma criança de autismo nível 1 com uma mãe de uma criança de autismo nível 3, não verbal, sabe? Que não... Você tem que meio que aprender e muitas vezes adivinhar
o que a criança está querendo te comunicar. E a criança se frustra muito mais e tem crises muito mais frequentes, justamente por não conseguir se comunicar direito. As crianças têm muito mais sensibilidade a sons, a pessoas, a certos movimentos, a mudanças de rotina. O Lucas, ele não tá nem aí para mudança de rotina. Ele se diverte, ele aproveita, ele brinca, ele adora viajar, ele adora passear, ele adora ir para lugares diferentes. Entendeu? Então, pra gente, qual é o desafio nisso, sabe? Ele é uma criança que já foi não verbal, mas hoje em dia ele é verbal. Ele ainda tem alguns probleminhas aqui e ali em comunicar exatamente o que ele quer, às vezes, porque na maioria das vezes ele consegue. Mas a gente tem percebido que hoje em dia isso é muito mais uma questão de língua, porque ele muda muito, né, do inglês para o português, do que questão do autismo mesmo em si. Então, assim, ele é uma criança que ele expressa o que ele quer, o que ele não quer, se tem alguma coisa doendo. Então, assim, a mãe de uma criança não verbal, o desafio dela é 1000 vezes maior do que o meu. Né? E eu não posso ser hipócrita, eu não posso ser injusta e ficar querendo comparar como se o meu desafio e o meu problema e o meu estresse emocional fosse o mesmo. Entendeu? Porque não é. Pelo que eu vejo, pela minha experiência, pelas minhas amizades que eu tenho com mães de autista nível 3, não é a mesma coisa. Então eu acho injusto, eu acho indelicado essas pessoas que ficam publicando coisa do tipo, ai, porque eu sofro igual, ai, porque mãe de autista nível 1 também sofre pra caramba. Sim, a gente sofre, tá? Mas não entre nessa coisa de ficar querendo criar uma competição de quem sofre mais, porque a gente não passa pelas mesmas coisas que uma mãe de uma criança que tem mais necessidades, né, passa. A gente tem que ser justa, a gente tem que dar as mãos umas para as outras, a gente tem que parar de ficar se comparando, porque eu acho que isso não ajuda em absolutamente nada a causa. E isso, mais uma vez, estou falando como mãe de autistas, tá? Porque, por um outro lado, eu vejo pessoas autistas, tá? Que também conheço, que também sigo, de nível 1, falando dos desafios que elas têm. E que quem sou eu para não abraçar, não fortalecer, né, essa luta deles, porque muitas vezes eles não são aceitos como autistas e ao mesmo tempo eles não são aceitos como neurodivergentes, porque eles não são neurodivergentes. As pessoas não entendem as limitações deles, porque eles falam, eles se comunicam bem, eles são super inteligentes. Então, como que essa pessoa pode necessitar de uma fila especial, ou um assento especial, ou um tratamento especial, ou um atendimento especial, sabe? Ou uma prova adaptada na escola. Então, assim, porque a pessoa mascara e aparenta ser uma pessoa neurotípica, ela tem aquele peso, né, que vai se acumulando em cima dela e a cabeça vai se enchendo. Então, isso deve realmente causar um estresse absurdo, muita taxa de ansiedade e depressão entre esses autistas, né, de nível 1 por conta disso. Por um lado, eles sabem de todas as limitações, eles têm as questões deles, que só eles conhecem, que só eles sentem, mas a sociedade insiste em achar que eles não necessitam daquilo, sabe? Que eles estão
exagerando que eles não são autistas. E aí como um monte de gente começa a falar, ai, mas então eu também tenho um pouco de autismo, então eu também, todo mundo é um pouco autista. Gente, não, tá? Vamos estudar, vamos ouvir essas pessoas, mães e pais de autistas, vamos nos entender e parar com essa mania idiota de comparação de quem sofre mais, de quem tem mais desafios, de que você é a mãe de autista nível 1 e que você sofre muito mais. Não, tá? Eu acho que a mãe de nível 3 tem mais desafio do que a gente, sim, tá? E nós precisamos reconhecer isso, entender isso e compartilhar as nossas experiências para somar e não para ficar botando culpa ou para ficar se fazendo de vítima ou nada do tipo. A gente precisa de força, de apoio, de união, de comunidade para que a gente ajude as nossas crianças autistas da melhor forma possível e continuar ajudando e ouvindo e acreditando e adaptando as necessidades dela quando elas são adolescentes, quando elas são adultas, não interessa. Quem vive aquela realidade é aquela pessoa. Ela sabe do que ela precisa, ela tem um diagnóstico. Então, vamos parar de ficar, porque essa criança não parece autista, essa pessoa, nossa, ela é tão inteligente, ela fala, ela trabalha, ela vai para a escola. Ai, para que ela precisa? Não, tá? Por favor. Já é difícil o bastante para todo mundo, para todos os pais, para todas as famílias, para todos os indivíduos, tenho certeza. E a sociedade com esse tipo de mentalidade, esse tipo de pressão, esse tipo de comentário, só joga mais lenha na fogueira e ao invés de ajudar realmente a causa. Então eu queria deixar essa reflexão aqui e conversar com vocês, né? Então deixem seus comentários, digam o que vocês acham, se você é a mãe de alguma criança com autismo, quais foram as suas experiências, quais têm sido as suas experiências até agora, como você lida com isso e com as outras pessoas, né, que têm filhos autistas na sua vida. Então deixe aqui seus comentários, compartilhem suas experiências, sejam sempre muito bem-vindos aqui, tá bom? E até o meu próximo vídeo. Um beijão, tchau!